boa noite. Olá, boa noite, Érica. Boa noite. Olá, boa noite, Camila. Boa noite, Vanise. Então, tá. Então, queria apresentar a Vanise, que é a nossa tradutora de Libras, e poder falar um pouquinho sobre a proposta, né, da nossa live. Então, a ideia é que, como nesse modelo da pandemia as coisas estão acontecendo mais no EAD, que a gente consiga conversar um pouco sobre o curso da biomedicina, né? E aí trazendo a perspectiva das alunas, para daí poder ir falando mais sobre isso, assim. Queria convidar vocês, meninas, a poderem se apresentar. Bom, então, eu sou a Camila, estou no 7º semestre, né, curso Biomedicina no turno noturno. Atualmente eu faço estágio na Secretaria da Saúde e também faço iniciação científica no Laboratório de Microbiologia lá do Prédio 3. Olá, meu nome é Érica. Eu estou no 10º semestre da faculdade, né? Já estou acabando, estou na parte do TCC e do último estágio, mas já fiz iniciação científica também. E é muito bom estar aqui hoje conversando com vocês. Então, tá. Até pessoal, para o pessoal que está entrando, que está nos assistindo, fiquem bem à vontade para poderem fazer comentários, perguntas para as meninas. Então, primeiramente, assim, eu queria poder ouvir um pouquinho de vocês, qual que vocês entendem que é a principal vantagem, né, de estudar na UFSPA. Bom, posso começar também pelo cenário atual, assim, que me faria entrar, digamos, na UFSPA, se fosse hoje. Eu creio pela visão humana que a faculdade tem, principalmente na administração durante a pandemia, sabe? A questão de como foi feitas as situações, a conversa que teve, a espera que teve, o cuidado mesmo, né? A escuta. Então, eu acho que a UFSPA, ela tem esse diferencial, ela é uma universidade bem humana. Embora, né, pareça meio redundante, né, a gente fazer uma faculdade ou almejar algum curso na área da saúde, muitas vezes a gente não tem em outros locais isso, e a UFSPA enfatiza bastante, eu acho que faz muita diferença. Complementando o que a disse, além de todo esse cuidado, era muito esperado com a pandemia. Eu acho que todo o diferencial, né, de ser a única universidade da área da saúde, então abrange para, né, dessa área. O fato de ser uma universidade tanto de tamanho. Eu não sei se a interferência é o meu. Pois é, eu ia te perguntar isso também, Camila. Tá trancando bastante, assim, o teu áudio. Não sei se o meu tá também para vocês. Não somente o dela. O meu tá Uhum. travando para vocês ou não? Não? Não, não tá, Erika. Agora deu até uma trancadinha aqui. Não sei se ela vai sair e ingressar Trava. novamente. Problemas do EAD, né? Quem sabe, então, fala um pouquinho sobre a perspectiva de estudar daí a biomedicina, né, na UFSPA, assim, e noturno, né? Porque imagino que tem as suas particularidades, assim, né? Sim, sim, sim. Não, e só retomando um pouco também, né, pela questão da excelência dela, dela ser pública, né, dela ser federal, de qualidade, né, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso nesse momento, né, que a gente está passando, e também ressaltar o que foi feito por essa faculdade durante a pandemia, né, então, por isso da escolha no momento e também antigamente, quando eu escolhi, né, foi por esses motivos, pelo histórico dela, pela excelência dela, né. Não é à toa também que o curso Biomedicina Noturno, né, se tratando em ranking, né, no ENAD, ele tirou o primeiro lugar, né, ele tem a nota máxima, né. Então, um diferencial do nosso curso, que eu acho, por ser noturno,
é essa questão de privilegiar um turno, né? Que aí tu, não, digamos, não teria o dia inteiro, né? Aulas durante o dia inteiro, né? E agora, atualmente, a gente teve... o pessoal já pegou uma outra fase, né? A gente teve a época anterior que não tinha essa flexibilização da matriz curricular, que atualmente tem também, o que possibilita que mais pessoas também consigam entrar, fazer, né, o curso almejado e tá então se inserindo nessa demanda que a sociedade necessita também, né, de profissionais. Nessa linha que a Erika trouxe, né? Mais para mim, quando eu escolhi noturno, né? Entre noturno, foi a questão de noturno a gente tem a possibilidade, então, de fazer iniciativa, de atividades que a atividade nos oferece, né? E que no diurno, como é um curso muito... É uma carga horária corrida, né? São todos os turnos ocupados. Eu acho que é mais difícil, tanto que muitas vezes o pessoal acaba atrasando a formatura para conseguir fazer essas atividades, né? Então eu acho que fazer o curso noturno possibilita, assim, essa maior complementação, eu acho. Sim, não, e também, atualmente, né, com a flexibilização melhorou, né? Porque antes a gente tinha aula no sábado, que era um turno inverso, aí tinha essa dificuldade, né? Porque geralmente quem vai para o noturno trabalha, né, durante o dia e tudo mais, né? Então tinha esse em haver. E aí é legal porque a gente mostra que o curso é algo vivo, né? Ele pode mudar com os relatos, com a nossa luta, né, em torno do tempo. Eu achei bem interessante isso, né? Também vi as outras lives dos outros do diurno, né? Que é uma galera também que vem entrando agora mais recentemente, já bem modificado, bem bacana, com essas novas implementações que vão causando maior integração, né? Tá bem. Eu pensei em a gente poder falar um pouquinho sobre a questão mais acadêmica, assim, mais direcionada para o currículo, né? Como é que vocês percebem, por exemplo, a questão da carga horária, né? Do curso de vocês. Sei que é uma carga horária um tanto quanto densa, assim. Como é que é isso? E isso é uma carga... Pode falar. É uma carga horária bem densa mesmo, assim, é um dos que mais tem, se eu não me engano, é o terceiro, não sei a colocação, né, de maior carga horária, né, e aí isso, por um lado é bom, né, porque a gente vai tendo esse conhecimento, essa integração, essas práticas, né, todas, né, e também eu acho interessante porque a gente não tem só as cadeiras vinculadas ao nosso curso, né? A gente tem outras cadeiras também vinculadas a essa parte humana, história para a gente entender, as leis para a gente entender, sociologia, filosofia, para a gente ter esse olhar mais humano. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa visão, assim, que o curso de biomedicina ele fica muito nos bastidores, né? Que ele não vai ter tanto contato com o ser humano, contato com o outro. E bem pelo contrário, né, colega? A gente sabe que a gente vai ter que se relacionar bastante com o outro, bastante com os colegas, então é necessário essa visão. E o nosso curso ele tem esse diferencial também perante a outros cursos da própria área. E o bacana, assim, é que tu vai realmente, no início, né, ele é meio semelhante aos demais cursos, mas ele vai tendo um avanço. E aí tu realmente vai vendo, né, vai aprofundando e vai, então, te familiarizando melhor com aquele assunto, vai aparecendo oportunidades, né. Tem também envio de e-mail sobre vagas, a coordenação é super aberta para nos ouvir, né? Colegas também, a gente vai criando esse contato, fazendo essa troca. Então, é um curso bem aberto para essas questões, para trabalhar tanto com o ser humano, né? Mas também com animais não humanos, né? E também com o meio ambiente. Então, não sei, eu sou bairrista para falar a respeito, mas eu acho o curso excelente. Eu acho que vou pegar um fone de ouvido. Muita interferência. Érica, se tu quiser continuar. Não fala também. Ah, Mas eu te espero aí. Ou ela vai botando tá. outras pessoas. Eu vou também pegando meu fone se tu quiser falar. Enquanto isso, eu já Tá, volto. tá bom. Tu já tá mais pro fim, assim, do curso, né, Érica? Isso. Tá. E quanto às disciplinas, assim, como é que tu percebe, né, essa questão das disciplinas, como é que elas são, como é que foram organizadas, né, desde o início até mais pro fim, assim, chega a dar uma diminuída mais pro final, como é que é isso?
Isso, no final a gente começa a ter as disciplinas clínicas que a gente comenta, que são as que mais se familiarizam com a nossa rotina do estágio, que a gente vai pegar depois, né? No início é uma base, né? Que aí tem anato, tem físio, né? E biossegurança, e aí, exemplos, né? Tem várias cadeiras. E aí a gente vai aprofundando e aí chega nesse momento que tem as clínicas, né? Que aí são as que mais se assemelham aos estágios, aí tu já vai sentindo, né, qual é a área mais ou menos que tu quer. Porque quando tu entra, às vezes tu tem uma ideia de tal área que tu quer seguir. Mas depois, assim, expande de uma forma, porque tu acaba conhecendo coisas que tu nem imaginava que tu poderia atuar, né? E aí te cativa aquilo e tu tem a oportunidade de sentir um pouco disso nessas disciplinas e também o que não tem, né? Tentar depois num estágio, né? Porque o que que a faculdade tenta fazer? Trazer as maiores demandas para tu ter esse principal, né? Esse pilar que a UFSPA tem bem, né? Solidificado, para tu te sentir segura para poder, então, avançar nessas outras áreas ou pegar algo que no momento, assim, não é tão... A gente sabe que pode cursar, né? Só que não é tão divulgado, né? Eu acho também, continuando mais ou menos o que eu já estava falando antes, é que acho que um dos diferenciais da biomedicina na UFSPA é a questão da carga horária, né? E a grade, que é super completa, assim, tanto de carga horária quanto de quais conteúdos a gente tem, né? Eles são bem consolidados, assim, e nos dá uma base muito boa, porque as habilitações, né, nossas áreas de atuação depois do curso, elas são muito amplas, então, assim, é muito difícil dar conta de tudo num curso de 5 anos, né? Então, eu acho que a UFSPA, assim, tem essa ênfase na análises clínicas, né? A gente tem uma base muito boa, também nos abre portas para outras áreas. A gente tem cadeira de radiologia, de saúde pública, né? De saúde, comunicação e educação em saúde, coisas mais amplas e que também a gente sabe que em outras universidades não tem essas cadeiras ainda na grade, né? Então, também a questão do incentivo à pesquisa, a gente pode fazer iniciação científica desde o primeiro semestre, né? A maioria dos nossos professores estão envolvidos com a pesquisa, então eu acho que isso é um grande diferencial, assim, e complementa muito a nossa formação. E Sim, a extensão... Desculpa, Érica, pode falar. Não, que eu ia comentar sobre as eletivas e as optativas, né? Que aí, por exemplo, a gente tem essas cadeiras obrigatórias, né? E aí tem essas outras opções de eletivas e traz essas outras áreas que a gente tem interesse, né? E às vezes é uma questão que vai depender muito do teu interesse mesmo. E aí tem essas opções, tem muitas opções. Isso é bem interessante, bem legal. Bem rico, né? São mais de 70 e poucas áreas, se eu não me engano, né? Dentro 31. Isso, Ou 32. O 32 agora eu não sei, é que eles estavam mudando, mas acho que é mais ou menos isso. No conceito 31, né? Mas aí, porque foi meio que aglutinado, assim. Porque tem certas áreas que se dá ênfase, mas ela tá dentro de outra, né? Por exemplo, áreas que estão dentro das análises clínicas, né? Que é o nosso carro-chefe. E tem muitas outras que se encaixam nela. E às vezes se separa para ver que realmente, ó, né? Tem uma ênfase aí, mas ainda faz parte dessa grande área de análise. E eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? A escolha das habilitações, porque a nossa habilitação, a gente sai, né, do curso formado com essa habilitação com base no nosso estágio obrigatório. E, assim, um dos pontos mais positivos para mim, né, do curso na UFSPA, é que a gente tem essa autonomia para escolher a habilitação, né? Que outras universidades direcionam, uma habilitação tem que ser em pesquisa, ou uma habilitação tem que ser em análises clínicas. Então, eu acho que a gente ter essa liberdade de escolher quais serão as duas é muito importante e é o que a gente vai querer fazer, né? Às vezes, numa universidade que tem como obrigação fazer naquela área, talvez seja um desperdício para a pessoa que talvez nem goste daquilo, não queira trabalhar. Então, acho que a gente poder escolher isso é muito positivo. Isso, essa não imposição, né, de uma área, né? A gente poder explorar as outras tantas áreas que o curso tem. Verdade. E vocês percebem, é isso que eu ia perguntar, assim, mas acho que vocês já acabaram respondendo um pouco sobre a questão do foco do curso, né? De vocês, assim, que é um foco bastante amplo. A gente acaba sendo mais direcionado a ênfase a análises clínicas, né? A gente é preparado para isso, mas, como eu disse antes, né, a gente tem bastante cadeiras que complementam essas outras habilitações, mas que não, assim, não é o foco, né? A ênfase realmente é análises clínicas, é a pesquisa,
mas ela nos dá essa liberdade de escolha e um outro direcionamento, né? Essas outras cadeiras que em outras universidades não tem. Mas eu acredito que a ênfase seja análises, né? Todas as nossas cadeiras clínicas básicas que são engatadas uma na outra, né? Então, Até porque faz também muito sentido. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com as análises clínicas, né? Mas depois, principalmente quando tu tem a oportunidade de estagiar na área, tu vê que é bem diferente, né? Do que muitas vezes se prega, né? O preconceito que se tem. E dela, né? Sai mesmo esses ramos das outras. Então é bem interessante mesmo ter essa habilitação, né? E também se focar, né, em concursos que abrem na nossa área, né? Há vários cursos que já estão incluídos na análise clínica, né? Então, seria bem interessante tê-la mesmo, não é à toa sim. que se faz, né? Essa E é o carro-chefe da profissão, né? Por propaganda. mais que a gente tenha muitas áreas de atuação, acaba sendo o foco, né? A maior, acho que, Exato, dominância dos biomédicos é na análises clínicas, né? exato. E acho que também uma dica, né, para os calouros que estão entrando, e que nem a Erika falou do preconceito com análises, eu entrei na biomedicina, né, entrando no curso de biomedicina com preconceito de análises clínicas. Agora eu já não nego nada, né, porque a gente vai conhecendo cada vez mais, vai entendendo a importância, a área de atuação, como funciona, e a gente começa a dar valor, né, para análises e começa a entender a importância dela. Então, acho que se tem calouros assistindo, a dica é essa: não entrem odiando nada, não entrem fechados. Não entrem fechados para nada, porque acho que a universidade está aí para isso. A gente escolhe uma área que a gente gosta e tem que estar aberto para as oportunidades que surgem, né? Tanto de conhecimento, de estudo, quanto para trabalho, pesquisa, né? Acho que a gente tem que estar sempre aberto ao que a universidade pode nos oferecer. E procurar utilizar, né, esses programas, né? As ligas, né? Os PIDs, as monitorias que tem a respeito, né? As atividades de extensão também, que a gente vai poder falar, estar em contato, né, com a comunidade, ver a demanda da comunidade, mostrar, né, digamos, o que a gente faz dentro da faculdade, né? E acolher também essas demandas para estar trabalhando essas questões, né? Com essas pesquisas, trazendo essas modernidades, né? Também, né? De certa forma, e diminuindo essa lacuna e os preconceitos que existem, né? E eu acho que a biomedicina é bem legal por causa disso. Ela é um curso também que ela foca muito. A gente é bem treinado na questão de apresentar, né? A gente faz várias apresentações para a gente, então, ir destravando essa questão, né? De poder sair da nossa bolha, né? E transmitir o que a gente faz e as coisas da nossa área da melhor forma possível para as pessoas que estão nos mantendo ali, né, naquela faculdade. Né? Acho que uma coisa que a gente não pôde ter, né, com a pandemia, mas o UFSPA Colhe era um evento assim, incrível, né? E qualquer pessoa fora da universidade tinha a oportunidade de conhecer os professores, os cursos, as ligas, né? Tudo que é produzido dentro da universidade, eu acho que é assim um dos melhores eventos. Eu ficava emocionada quando eu ia. Adorava, né? Eu digo que eu sou muito filhote da UFSPA porque eu só sei falar bem, adoro, defendo. E o UFSPA Colhe acho que era a melhor oportunidade assim, para qualquer pessoa que quer conhecer o funcionamento de uma universidade, quer conhecer as pesquisas, né? O valor e a importância daquilo. Era maravilhoso. É verdade, é verdade. Tinha o Museu de Anato também, né? Que super, né, conhecido e tal. E agora tá tendo essas adaptações, né? De fazer virtual, para não deixar essa situação, né? Cair realmente, continuar levando adiante. E muito lindo o trabalho que o pessoal tem feito. E eu acho incrível. E também os relatos dos nossos professores também, né? Que eles comentavam assim, tipo, pipoquem, explorem, tentem, né? Vejam as áreas que vocês curtem, que não curtem. É muito interessante conhecer, né? O que vocês querem de fato. E se vocês não fizerem isso, vocês não vão estar se movimentando e percebendo realmente o que chama atenção para vocês, né? Porque a gente acaba não sabendo do que gosta e também não descobre o que tu não gosta, né? Porque é muito importante a gente saber com o que a gente não quer trabalhar também. Então, e indo nas atividades, né, que tem, às vezes, por que atividade complementar, né? Porque às vezes ali tem algo que nunca imaginei trabalhar nisso, nunca imaginei que existia isso, e aí expande,
né? Uhum. Até era uma conversa que eu tava tendo com a minha antes, que tipo, a gente achando que a gente vai conhecer tudo. E sai, tipo assim, conhecendo nada. Mas não é ruim isso. É a questão de, tipo, abrir um mundo, né? De opções. Então, é A muito gente, tempo, né? Fundação quando a gente entra na faculdade, a gente acha que os 4, 5 anos é muita coisa, mas conforme o tempo passa, a gente vê que não tem como dar conta de abraçar tudo, né? E eu acho que isso é uma característica assim muito forte de aluno de biomedicina, que é querer fazer tudo, porque o nosso curso pode fazer muita coisa e a gente sente que não aproveita tudo. Então, eu acho que tentar fazer o máximo, né, dentro das possibilidades é uma ótima opção, assim, porque tu acaba conhecendo pessoas, tu acaba adquirindo conhecimento, né, de vida, profissional, tudo. E eu acho que uma coisa também que a UFSPA nos permite muito, né, por ser uma universidade assim menor de tamanho, é a questão de assim, bate lá na porta do professor, pede, professor, quero um IC, professor, vi tua pesquisa tal, né, essa proximidade com os professores, eu acho que é um ponto muito positivo, assim, porque é o que nos permite criar laços, né. Então, Sim. o meu IC eu consegui assim, estágio voluntário assim, né? Tu vai lá, bate na porta e pede, manda e-mail. Professor, tem interesse? Acho que ter vergonha ser uma coisa que não precisa nesse meio, né? A gente sempre tem que dar a cara, assim, e ter coragem, eu acho, porque o máximo que vai acontecer é um não. E é um curso que na UFSPA é bem explorado isso, né? Da gente perder isso. Né? Da gente correr realmente lá, falar e tal, para poder ir conquistando, né, essas questões do seu agrado, né? Em qual semestre que tu tá, Camila? Eu tô no 7º. Uhum. E não sei, assim, na experiência pessoal de cada uma de vocês, como é que é a questão, assim, não sei se vocês, além de estágios, trabalharam também, como é que é isso, assim, no percurso, né, durante a faculdade? Eu, no 2º semestre, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Uma veterana minha me indicou, ela estava saindo do laboratório, ia ter uma vaga, e aí eu fui conhecer, porque eu estava já no início assim, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu quero aprender sobre pesquisa, né? Gosto dessa área, vou me candidatar, né? Vou lá conversar com o professor e com o doutorando. Fui, gostei, tô até hoje, né? Adoro o meu IC em microbiologia. E, e é assim, a gente vai conhecendo, né? Vai aproveitando. E depois eu comecei um estágio na Secretaria Estadual de Saúde, que é uma área assim que acaba sai um pouco da caixinha da biomedicina, né? Porque o nosso foco é sempre análises, pesquisa, laboratório. E aí ter essa experiência, essa vivência em saúde pública está sendo assim muito enriquecedor. Eu acho que a gente aprende muito. É uma outra área do conhecimento, né? Que às vezes a gente não valoriza tanto. Então sai um pouco desse paradigma assim biomédico também. E logo não, né? Mas um pouco mais pra frente eu entro nos estágios obrigatórios, então por enquanto são essas minhas atividades. Eu também faço parte de um projeto de extensão, que é o Conversando sobre Saúde Reprodutiva, com a professora Juliana. E também foi assim, por indicação de uma amiga, né? Ela falou, tem vagas, combina contigo, vê se tu gosta, gostaria, né? Entrei, participo, adoro também. E o projeto de extensão, né, para quem não conhece, para os calouros, são projetos que têm o intuito de devolver algo para a sociedade, né, para a população. Então, claro que agora, no meio da pandemia, isso dificulta muito o nosso contato, né? Mas a intenção é sempre essa troca de experiência, troca de conhecimento, não só o ensinar, né, mas o aprender também, oferecer. E que mais? Durante a pandemia eu participei do EpiCovid, né, que foi a pesquisa da UFPEL. A gente esteve em várias cidades do estado para um levantamento, né, de prevalência de Covid, com teste rápido de anticorpos. Então, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria, vários municípios estava correndo essa pesquisa. Foi, assim, muito enriquecedor. Eu nunca tinha tido uma experiência tão próxima, assim, com a população. E isso foi muito legal, muito gratificante, assim, também poder participar disso, né, no meio da pandemia. E a Larissa mandou aqui o ACC Poa, que foi uma outra pesquisa que a gente participou também com a URGS e com a Prefeitura de Porto Alegre. A gente fazia ligações para as pessoas que já tinham tido Covid no passado, né?
Então foi uma outra visão também de contato com a população e trouxe assim a pandemia assim mais pertinho no sentido de saber como as pessoas estavam se sentindo, pelo que elas passaram, né? Porque tinha dias que tu ligava para um paciente, tô bem, me recuperei, 100%. Tinha outros que a gente ligava assim, não, fulano ele já faleceu há tanto tempo, ele não se recuperou do Covid. Então foi assim, a gente acaba se preparando um pouco de tudo, né? E é enfrentar a realidade. Então eu acho que a gente se dispor a essas atividades é isso, né? É um conhecimento não só profissional como de vida. A gente aprende a lidar com as pessoas, aprende a ter uma empatia, a conversa, o contato, né? Eu acho que vai muito além só do profissional. E eu não tinha tanto essa vontade de um contato com o público e hoje, assim, é uma vontade muito grande minha que eu acabei aprendendo com essas experiências. Achei que tinha travado. Não, pode falar. Sim, não, e é legal essa questão, né, que tu pipocou por várias áreas, né? Eu também, tipo assim, eu já fiz estágio, né, iniciação científica na área de psiquiatria molecular, no Hospital de Clínicas. O meu estágio obrigatório foi no HPS, né, em análises clínicas, no caso. A gente fez atividades com a Liga de Anatomia, né, para a comunidade, NUFX, para a COLI. E aí é bem interessante, realmente, como tu comentou, né? E durante a pandemia a gente vai tirando as dúvidas, né, das pessoas que vão aparecendo. Os familiares a gente vê que às vezes, e os amigos, né, tem muitas questões que às vezes eles não conseguem, né, falar assim, se abrir, aí eles tiram contigo de algum exame, né? Então a gente também vai fazendo essas coisas com os seus, né? E atualmente eu estou fazendo o trabalho de conclusão no Instituto Geral de Perícias do Estado, bem bacana. E então, ou seja, é um boom de oportunidades que vai aparecendo na nossa vida, né? E coisas que a gente nunca imaginou fazer, que a gente vai se abrindo e vai se permitindo e vai tendo essa conhecimento, né? Cada vez. E eu acho que essa abertura, né, Erika, acho que tanto tu quanto eu, mas é uma característica, eu acho, muito do aluno da biomedicina, é estar aberto, né, querer conhecer. Eu tenho minhas amigas, minhas colegas também, que estavam apenas procurando um estágio, sem ser muito seletiva, caiu lá no estágio, conseguiu, se apaixonou, é isso que quer fazer, vai fazer TCC, vai fazer estágio obrigatório. Porque Então, eu acho que é um curso que a gente já é muito curioso quando entra, né? Na maioria das vezes. Aí quer saber o porquê. Então, tipo, é algo que chama, né? Essa questão. Acho bem interessante. E E como é que eu autonomia procedo? também. Diga, Érica. Não, e autonomia também, né? Que, como ela comentou, de pegar e a gente tem esses estímulos também dos professores, são bem acolhedores. Eles falam pra gente, né? Tentem, façam, né? Se permitam. E eu acho que é uma das palavras principais, assim, da fundação e do curso em si. Uhum. E como é que é o processo de estágio, assim? Isso. A gente tem 2 estágios, que são 500 horas, né? E também, nas antigas, agora teve uma reforma, né, do conselho e tudo mais, a gente também poderia sair habilitado com o TCC. Eu falo isso porque pode ter também o pessoal das antigas mais assistindo, né? Então, mudou. Agora, atualmente, os estágios são por essas práticas mesmo, né? As habilitações, perdão. São através dessas práticas dos estágios obrigatórios, né? Mas tu também tem a possibilidade de fazer os estágios extracurriculares, né? Que às vezes são remunerados, outros não. E fazer essas outras atividades que a fundação tenha, esses convênios, né? os estágios extracurriculares, né, o não obrigatório, a gente, na verdade, busca por conta, né? Surgem as vagas, a gente quer fazer, vai atrás, e aí então é muito da autonomia do aluno, né? Mas os estágios obrigatórios, a gente tem 2, só depois de concluir todas as cadeiras clínicas, né? Então, os últimos 2 semestres do curso sempre são os estágios, né? Porque é 530 horas, dura mais ou menos um semestre cada. E daí, o estágio de análises clínicas, ele é por ranqueamento, né? Eu acho que ainda é por ranqueamento. Então, tem a questão do ordenamento das notas, né? Notas maiores, do histórico do aluno,
de análises, e para as outras áreas não. Aí depende também do convênio da universidade, mas eu acho que estava mudando, essa parte de convênio está mais facilitada. Se tu quer fazer num Sim. laboratório que não tem convênio com a UFSPA, dá para fazer, né? Tem um trâmite, mas é tranquilo, assim, e a UFSPA já tem muitos convênios com muitos lugares, né? Então acaba sendo mais fácil. Mas tem essa liberdade também de fazer em qualquer área, né? Porque o nosso estágio obrigatório, ele é o que define a nossa habilitação. Então, o estágio em análises clínicas é o que dá habilitação em análises clínicas e assim por diante. Sim, e dá os outros exemplos, né? Que às vezes, tá, mas que outras habilitações são essas? Não, A gente só fala de análise. Né? Toxicologia, vai, me ajuda aí. Micro de alimentos. Bromato, ambiental e por aí vai, sabe? São várias estética que o pessoal tem procurado bastante, né? E essa questão dos convênios é bem isso, caso não tenha a possibilidade de se conversar, né, com a faculdade para então estar ingressando naquele local. É bem aberto, assim. E o estágio é que pega, o TCC é que pega mais essa parte de transição, né? De estar ainda fazendo algumas cadeiras e depois com o estágio, né? O estágio é só estágio. Uhum. Daí, no caso, o TCC é feito antes, assim, a princípio? Como é que é isso? Ou ele fica mais na pro verdade, final? é nos mesmos semestres, né, Érica? Esses dois últimos. Os últimos 2 semestres é para o TCC e os estágios. E o estágio. O estágio. É que antes a gente vai tendo preparações, né? Cadeiras que já vão nos preparando para o TCC, né? Para a gente ter já essa habilidade, digamos, né? Colocar em prática ela, né? Apenas no caso. Uhum. E tem também... Ai, desculpa, Tatiana, pode falar. Diga, Camila. Não, só um comentário, que tem uma habilitação que é perfusão extracorpórea, né? É o mais diferente, assim, do curso. Ela é única, agora caiu, não é mais por habilitação, né? Então, só o estágio obrigatório, ele não te dá não te dá a qualificação para, né, trabalhar. Tem que ter uma pós-graduação por toda a responsabilidade, toda a técnica que exige, né, essa área. Então, mesmo fazendo estágio, teria que fazer uma pós para ter essa habilitação. Exato. Mas o biomédico pode, no caso, sabe? Mas não mais por estágio. Mudou essa questão. Mas é a única habilitação que exige isso. Isso. O TCC também não habilita mais, né? Somente os estágios. E quanto a atividades, assim, extracurriculares, como é que são as horas complementares? Quantas horas complementares vocês precisam fazer? Que atividades que vocês podem realizar? Quais que foram as atividades que vocês realizaram? Pode ser com os estágios, né? Extracurriculares, pode ser com as iniciações científicas, os eventos, né? Que a gente vai, participa, as ligas, artigos que escreve. Então, é bem vasto mesmo. A gente ganha uma listinha, né? Que a gente vai computando depois aquelas horas para ir entregando, né? Para a coordenação no prazo certo. Então, tipo, é bem amplo também, assim. Mas, na verdade, quase tudo que a gente faz na faculdade... quase tudo que a gente faz conta horas, né? Mas elas têm um teto, né? Então, por exemplo, eu faço já 4 semestres de iniciação científica, mas não são essas horas todas que eu vou ganhar, né? Que vão contabilizar. Cada uma tem um teto. Então, tem iniciação científica, tem extensão, os artigos que a Erika falou, tem liga acadêmica, centro acadêmico, os eventos, variedade, né? Porque tu não pode queimar só numa, entendeu? Tu tem um prazo, né? Uma pontuação para aquela área. Aí depois daquela tu tenta noutra, né? Na que tu te familiariza. Assim, também as eletivas, as cadeiras, né? Isso, as próprias cadeiras já contam. Contam também. Então, ou seja, a gente se assusta, a princípio, com aquele número, né? Como é que eu vou fazer tudo isso? Mas tu vai vendo que não é assim. Que essas atividades que tu vai te propor... dando a cara para fazer, né? A cara tava para fazer, vai te dando esse retorno em horas também. Eu acho que a gente chega já no final com uma folga, assim, de tantas atividades que a gente participa, né? Sim. Ainda mais agora com essa flexibilização da matriz, né? Porque antes ficava dessa forma, né? Por exemplo, a maioria do pessoal trabalhava de dia,
né? E chegava de noite, fazia o curso e também às vezes tinha uma dificuldade com a cadeira que tinha no sábado, né? Que era de manhã. Então melhorou bastante essa questão também, inclusive para poder estar fazendo essas atividades, né? Se aperfeiçoando, né? Se descobrindo. Sim, isso era algo até que eu queria perguntar, assim, quanto aos colegas, né? Como é que vocês percebem essa questão de trabalho, né? Para além dos estágios, enfim, ou mesmo dos estágios extracurriculares, se é possível, né, conciliar, assim, um trabalho fora. Como é que vocês percebem isso? É possível, é possível. Eu teve um momento que eu fiz o estágio extracurricular, iniciação científica e também a faculdade, tudo junto, né? Fica corrido, fica puxado, mas é possível sim, e também fazer, né? Escolher um e fazer. É possível, sim, tendo esse turno fixo, né? É possível, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Tem muitos colegas que trabalham e acabam conseguindo fazer a universidade ao mesmo tempo. E o noturno, na verdade, ele foi muito pensado nisso também, né? Para que as pessoas pudessem trabalhar enquanto estão estudando. E essa flexibilização que nem a Erika falou da matriz, né? De poder fazer menos cadeiras num semestre, facilita bastante, porque a gente sabe, e a UFSPA tem muito esse perfil de pessoas de todas as idades, né? De todas as classes. Então, assim, uma pessoa que tem uma família em casa com 2, 3 filhos, enfim, um filho, ela não tem o mesmo tempo disponível para fazer 12 cadeiras no semestre. Isso é muito desgastante, sobrecarrega a pessoa emocionalmente, fisicamente, né? Então, tu ter a possibilidade de ter o teu trabalho, tem a tua família, tu consegue fazer 2 cadeiras, né? Então, a gente sabe que não é uma realidade fácil, né? Os colegas acabam se ajudando muito, como a gente tem muito trabalho em grupo, tem que ter uma rede de apoio, né? Ter os amigos na faculdade que se ajudam, que te acolhem. Eu acho que isso é o mais importante, assim, criar esses laços de apoio, né? Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Sim, e principalmente agora com essa questão da pandemia, né? A questão também que modificou várias áreas, né? Então, vai ter que ter maior essa flexibilização vai ser ainda mais importante, né? A utilização dela. Já era, né? Antes, mas agora. E como é que vocês percebem, assim, a relação com a turma, né? Tendo em vista o antes da pandemia, o agora, como é que tá isso, assim? Ai, difícil. Isso já, a turma vai diminuindo, né? Do primeiro semestre a gente entra com 40, no segundo já cai pela metade, vai indo, né? Então, eu acho que isso não só é relação de turma, mas todas as nossas relações acho que acabaram se fragilizando um pouco com a pandemia, né? A gente não tem o mesmo contato, a convivência, estar ali todos os dias. Então, eu acho que antes da pandemia, eu considero que a minha turma era unida, assim, se dava bem, convivia muito bem. Era praticamente só meninas na nossa turma. Então, todo mundo estava bem, assim. É bem característico, né? Praticamente só mulher nesse curso. E agora é mais difícil, assim, até pelas videochamadas, né? A gente acaba não se vendo também olho no olho, nem todo mundo abre a câmera. É mais aquele papo, assim, de WhatsApp, né? Tipo, tem trabalho, hoje tem prova, hoje tem aula. Isso da minha experiência, né? Eu acho que, mas pelo que eu tenho conversado também com outros amigos, acaba sendo isso, né? As relações se afastaram um pouco. Acabou ficando muito impessoal, né? Porque Uhum. não tem mais aquele bate e volta naquele mesmo instante, assim, aquele olho no olho e tal, que a gente tinha, né, no presencial. Mas essa parte, assim, eu acho que tu tem mais para falar, né, do que eu, porque eu já passei, né, eu não Ah, vivenciei sim, isso está no né, estágio. exatamente, eu não vivenciei isso na faculdade e tal, com os meus colegas. Então ficou as amizades que a gente tinha, né, a gente faz chamadas, coisas desse tipo, mas não nessa parceria, como ela comentou, de algum trabalho em grupo e etc. Então, acho que isso tem mais a acrescentar, né, do que eu. Sim, nesse sentido, eu acho, é isso que eu E é falei, porque eu assim, eu não acho que tenho essa experiência. eu acho que se fragilizou bastante, mas não acho que é algo que, assim, não vai ser retomado, né? Porque a partir do momento que a gente começa a conviver de novo, vai ficar tudo bem. Eu acho que é isso, porque o nosso perfil, assim, de aluno é esse, né? Eu acredito muito nisso. Então, a gente sempre conviveu bem
Eu acho que retomando as atividades presenciais vai ser também, né? Logo em seguida a gente retoma as aulas práticas. Então é a esperança de todo mundo, né? Poder voltar a conviver. E acho que é mais... É uma característica da pandemia, né? Do EAD. Acho que não é algo pessoal, né? Do tipo, a turma não se fala porque não se gosta. E também, como que é? A faculdade decidiu fazer isso? Não, na verdade, não parou, né? Não parou um minuto durante a pandemia. Pô, tu deu um exemplo dos projetos que tu participou, né, durante a pandemia, né? E fora as outras atitudes também que a faculdade teve, e sempre fomentando, sempre divulgando nas suas páginas para a população também, né, a respeito disso. Não tá parado, né? E assim que possível a gente vai retomando essas partes do curso mesmo, né? Que já tem previsão, não tem? Tem uma previsão, né, para 2020, 2022. O pessoal já está Voltar integral, tu diz? questões não parcial e tal, com rodízios. Não, a partir desse semestre a gente já está voltando, né? Com as aulas práticas. Com as turmas divididas, né? Tem a questão de horários, mas já está retomando. No outro semestre já tem algumas turmas que estavam para entrar em estágio obrigatório, já estavam tendo. Sim, não, porque isso é bem legal, porque como o nosso curso ele é bem prático, e a gente falou bastante das práticas. Sim, sim. Né? Como é que fica agora? Como é que ficou essa situação? Quando é que volta a dar essa ansiedade? Então, isso traz uma tranquilidade, né? Mas também é interessante entender o porquê que isso está sendo feito, né? Claro. É uma situação totalmente atípica, né? Por acaso, e não houve uma parada da faculdade, bem pelo contrário. Sim. E como é que vocês percebem, assim, as relações entre veteranos, bichos, né? As relações com as outras turmas? Olha, eu acho que pelo meu curso, assim, é algo mais afastado, eu acho, né? Quando os bichos entram, tem o acolhimento, né? A gente recebe, faz aquele momento, assim, de integração. Mas ao longo do curso, eu acho que se perde um pouco, assim. A gente acaba tendo mais contato com os veteranos e com os bichos se faz alguma cadeira junto, né? Mas eu acho que as turmas acabam se separando um pouquinho, assim, né, Érica? Não sei, na tua experiência. Não, eu também ia comentar a respeito dessa questão, também concordar contigo, porque a gente, muito como a gente já comentou, né, a maioria dos que escolhe o noturno é justamente porque tem outros compromissos, né, durante o dia, e aí às vezes tem aquele momento da aula apenas para, não sei se eu, né, para aula mesmo, então fica mais difícil essa questão, né? Mas tem sim, tem as festas né, que ajudam também a gente estar se conhecendo, a gente tá trocando a flexibilização agora, né? E também que a gente tinha antes com outros cursos, cadeiras com outros cursos, aí é legal que traz essa visão também multidisciplinar, né? A gente pode trocar figurinha, né? A gente, né, foca mais nessa parte, outras, então tem essa possibilidade de estar tendo já essa experiência que a gente vai ter no mercado de trabalho, né? Essa troca com outros profissionais, assim. Eu acho bem interessante. Mas não é necessariamente assim, né? Não quer dizer necessariamente que a gente vai ficar separado, quem é bicho, quem é veterano. Não, exato. Mas não é uma relação tão próxima. O que acaba acontecendo é assim, aqueles que têm mais afinidade acabam se aproximando, ou vão fazer isso no mesmo laboratório, fazem estágio no mesmo lugar. Mas eu acho que no contexto de turma, assim, uma turma ser muito próxima da outra, eu acho que não é tão comum. E isso, ir junto, né, do início ao fim no curso, né? Justamente isso. Mudanças, né? Tipo, eu posso fazer tal cadeira nesse momento, né? O outro não. E aí vai tendo essa mistura, né? Eu não tô te escutando. Não tô escutando ela. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Eu tava com a mão aqui no microfone. Vocês falaram um pouquinho, assim, sobre a relação com os professores, né? Como é que é isso, de maior proximidade, enfim. Queria escutar vocês falando um pouco mais sobre isso, assim, como é que vocês percebem, né? Essa troca. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro meus professores. Mas é que nem a gente falou antes, né? Acho que o fato da UFSPA ser uma universidade menor, assim, de espaço, possibilita que a gente tenha mais proximidade com os professores, né? Encontra a reitora, né, no café ali, no Cubos, encontra nossos profs que a gente já passou, né? Porque dificilmente a gente tem mais de uma cadeira com o mesmo professor. Então, essa comunicação que a gente tem nos corredores, realmente, né? Que agora com a pandemia, nem isso.
Então, eu considero muito positivo. A gente tem uma relação mais próxima, que a gente sabe que geralmente na universidade não é uma relação tão próxima assim que se tem, né, com o professor em outras universidades, a gente vê. Tanto pela quantidade de alunos que o professor tem, quanto pela carga horária, né? Então, ó, aqui a Mel tá mandando um coraçãozinho, porque a Mel é dessas, ela é uma fofucha, né? A gente encontra no corredor, tira pra conversar, tira pra Ai, amiga. né? No WhatsApp. No A Whats. Mel é prof? A Mel é Aham. prof e coordenadora da Biomed. Então, essa relação, assim, que eu acho que é muito benéfica, não, assim, não é uma coisa que não se paga, né? A gente tem um professor que é para ensinar, é um exemplo, mas é um amigo também, né? A gente pode contar, conversa sobre coisas da vida. Tem professor que às vezes, né, vira amigo realmente, vai sair Admira de junto. verdade, né? É É, verdade. É então, verdade. para mim, assim, acho que um dos principais pontos positivos da UFSPA é esse, né? Essa possibilidade, assim, de criar laços, né? Criar relações não se paga, né? Sim, é verdade. Eu também sou suspeita. Até nas escolhas das áreas e dos ICs também, né? Que a gente vai optando muitas vezes é por causa deles, né? Eles nos cativaram, assim, naquela área de uma forma que, tipo, nunca imaginei que eu me interessaria por essa cadeira, que esse curso existia e tu é arrebatado por essa questão, né? Então é Uhum. muito importante um professor na vida da gente e a UFSPA tem excelente. Só gratidão. Tá bem. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários. A gente teve alguns no percurso da live. Deixa eu procurar. Vamos ver. Ali Kim 7 botou. Érica, a biomédica mais inteligente que conheço. Orgulho. Querida. Mas, Deixa eu ver. O que mais que a gente teve de comentário? Flore KFS botou Érica maravilhosa. A Mel botou: Olá, minhas queridas, feliz de ver vocês e de falarem sobre o curso. Aí ela pediu para os calouros assistirem. A Lari Vitórias botou: Entrem abertos a tudo. Verdade, Camilinha. Acho que a gente estava falando sobre essa ideia, né, de estar mais aberto, assim, as possibilidades. A Tâmara Zubico botou: Amo UFSPA Colhe. A Lari botou: muito bom. UFSPA Colhe era demais, meu Deus, que saudade. Acaba logo a pandemia, o tempo passa voando. Ela colocou que levou um chocolate pra mim, eu lembro. No dia que eu consegui o IC, no outro, no caso, né, que eu falei pras gurias, ela me deu o chocolate, foi muito fofa. Sim. Então, tá, meninas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Aliquim botou: Os amigos de verdade é que ficam. A Tâmara botou: Mel, alguns coraçõezinhos. A nossa super prof inspiração. A Mel botou uns coraçõezinhos. A Tatiana Zeferino botou: Érica, minha filhada, você é demais. Queridas, vocês estão cheias das fãs. O É as time, amigas tudo ali paparicando. o time presente, essa só de pé. Ai, meu Deus. Ai, que legal, gente. Eu queria, assim, para a gente poder finalizar, né, e fazendo o nosso encerramento, até por conta do tempo, assim, queria pedir para vocês darem uma dica, né, para os bichos que estão ingressando, assim. Vai, Érica. Que responsa, hein? Bem, eu acho que vou enfatizar aquela questão que a gente já comentou, né? Não sei se vai ficar nessa também. Se permitam, tentem, né? É um curso muito multidisciplinar, que tem uma vasta área de atuação, né? Então, nossa, eu sou suspeita, eu gosto muito e aproveite as oportunidades, né, que vão aparecendo, né? E também se modifiquem, né? Se para poder correr atrás delas também, sabe? Né? Porque eu acho que é um curso também que mostra muito essa questão da nossa autonomia, né? Da gente estar sempre estudando.
Nunca acaba, né? O estudo não acaba ali quando termina a faculdade, né? E quando tu vai para uma atividade prática, tu não sabe tudo, né? Sempre tem questões que vai fazer com que tu aprenda mais, tu troque, né, com essas outras pessoas. Então é muito rico, assim, de aprendizado, de vivência. Eu acho que é bem o que a gente já falou durante toda a live, né? Que nem a Erika falou, é se permitir, é estar aberto, né, para todas as possibilidades, todas as oportunidades, porque isso é bem significativo, assim, e característico de uma universidade federal, né? É todas essas oportunidades que a gente tem, é liga, é centro acadêmico, é IC, extensão, tudo atividade voluntária que a gente pode fazer. Então, acho que é estar aberto para conhecer, ter a vontade de fazer, mas também não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa abraçar o mundo. Eu acho que é ter muita calma, assim, e cuidado com o curso, né? Às vezes a gente tem essa ânsia, assim, eu vou fazer 10 cadeiras para fazer logo, para me livrar, para conseguir. E às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, assim, isso a gente viu muito na pandemia, né? A gente tem que dar prioridade também para o nosso aprendizado, né? E eu acho que o que fica muito, assim, dos nossos professores, né, que eles nos passam não se contentar só com o que está em sala de aula, sabe? Aproveita o que o professor está ensinando, filtra o que é melhor para ti e vai atrás de mais, sabe? Eu acho que isso é muito importante para nossa formação, assim, acadêmica, né? É sempre querer mais. E essa é uma Questionar, característica né? da biomedicina. Então é Questionar, isso. duvidar, né? Eu acho assim, questionar, duvidar, né? Não aceitar como a verdade absoluta, assim. Para poder estar achando essas respostas, vendo que realmente Uhum. faz sentido. Mas eu acho que é isso, é estar aberto e não ter vergonha de pedir, bater na porta do laboratório, pedir um IC. Acho que a melhor parte é essa. E com os colegas também, né? A troca, né? Trocar, né? Se permitir trocar, porque às vezes pode pensar que, tem um ranqueamento de notas, vamos competir, né? Como é que fica essa questão, né? Dar uma relaxada, estudar junto, aprender em Uhum. conjunto, né? Porque depois tu vai vendo também tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para Exatamente. todo mundo, então não tem o porquê ficar frustrado com uma nota, com uma situação. Não, então procurar aproveitar o trajeto, né? Do curso, não ficar só como tu falou, achei bem interessante mesmo com aquela ânsia, né, de, não, dá uma Tem tempo, tem tempo, tem olhada ao cinco redor, anos. é, Cinco fora anos que, ou mais, se quiser, né? exato, o prazo, né, do nosso é 9, o nosso tem Uhum. 5, mas o prazo para terminar ele é 9, então tem essa oportunidade de explorar, né, as diversas áreas, o máximo que puder, né, e conseguir, no seu tempo. Tá bem, meninas. Tem mais alguns comentários ali de elogios. Acho que a Camila deu uma trancada. Mas eu queria perguntar, assim, se vocês acham que tem mais alguma coisa que seria importante poder trazer, poder colocar, além do que a gente já conversou aqui. Ai, acho que a Camila caiu. Esperar ela dar uma voltadinha. Vamos ver. Acho que ela vai colocar aqui nos comentários. Mas não sei se tu considera que tem alguma coisa importante ainda a poder falar, Érica, poder trazer, Não, alguma outra coisa que tu no te caso, lembre. agradecer, né, no caso vocês, o pessoal que está aqui nos escutando, né? Agradecer aos profs que cruzaram o nosso caminho, que nos ajudaram imensamente, né? Um beijo pro laboratório que eu estou fazendo a iniciação científica, o Lapetox. Ai, gente, a internet tá difícil aqui. Capaz, E Camila, a gente entende. agradecer mesmo de coração essa oportunidade, esse momento com vocês. Obrigada. Agradeço também a oportunidade por terem nos chamado. Falar da biomedicina não é nem um pouco ruim, né? Não é um esforço, a gente adora. É suspeito para falar, literalmente. E para os calouros, né? Os bichos, se quiserem nos chamar, quiser conversar, tem o nosso Instagram, tem o Instagram do CA, da UFSPA. Então a gente está sempre aberto e os professores também, né? Podem nos chamar. Isso também coloco à disposição. E obrigada Quiser, a Mel também, nossa coordenadora, que ficou aqui
A live toda mandando vários coraçõezinhos. Maravilhosa! Ah, é uma fofa, né? Então tá, meninas, o NAP agradece a participação de vocês. Então era isso, assim, né? A princípio. Tá bem? Então tá bem, muito obrigada, Tatiana. Beijo, Tá. gurias. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, obrigada. tchau.